Fala, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Bora falar sobre a reprodução dos canários? O que é esse negócio de canário reserva? Por que eu tenho que ter canário de reserva? O nosso contexto aqui é reprodução. Estou começando a falar um pouquinho sobre a reprodução, dando uma antecipada aí nesse assunto. E a gente não pode esquecer que, no caso da competição, tem os canários de reserva também, né? Tem o canário que é reserva ali no que se refere ao quarteto. Mas aqui, como eu falei, a gente está tratando de reprodução. Então a gente vai falar sobre isso e como é importante você ter um canário reserva aí, uma fêmea, um machinho reserva aí no seu plantel, tá joia? Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. E já que a gente está falando em reprodução, é lógico que eu tenho que falar aqui do Clube ABCS. Se daqui a pouquinho os seus filhotes começam a nascer aí, você já tem a anilha para eles? Se não tiver, manda mensagem para a gente, tá joia? O telefone do Clube ABCS está na descrição desse vídeo aqui. Só você clicar em mais, embaixo da tela, embaixo do vídeo tem mais. Você clica aí que você vai ver o contato WhatsApp do clube, manda uma mensagem lá que a gente explica certinho como que você vai fazer para conseguir anilhas para os seus pássaros aí, tá joia? São só canários, não outros pássaros também. Manda mensagem que a gente explica direitinho, tá joia? Então é o seguinte, o que é esse tal de pássaro reserva, né? Lógico que quando a gente monta o nosso plantel, né? A gente está elaborando ali o que a gente vai fazer e organizando o que a gente vai fazer durante o período de reprodução, a gente tem uma noção, por exemplo, eu tenho aqui 10 feminhas, né, e 10 machinhos, vou montar 10 casais aqui na minha criação. O que acontece? Na cabeça da gente, a gente imagina o melhor dos mundos, né? A gente imagina que todas as fêmeas vão botar, todas as fêmeas vão chocar, todas as fêmeas vão tratar bem dos filhotinhos, todos os machinhos vão encher o ovo, não vai ter briga entre macho e fêmea. A gente imagina que nada disso vai acontecer, mas na hora que começa a reprodução, aí começa aquela bagunça danada, né? Machinho brigando com fêmea, fêmea que não aceita o machinho, é fêmea que não quer botar, é fêmea que bota fora do ninho, é machinho que não está enchendo o ovo de jeito nenhum, é fêmea que não quer tratar de filhote, é machinho que você coloca ele na gaiola e não quer nem saber da fêmea. Isso acontece na reprodução, né? E acontece com os nossos pássaros. Então, você tem que ter isso em mente. Então, para a gente poder resolver esse problema, o que a gente faz? O que eu aprendi a fazer? Eu tenho feito isso, e você que acompanha o meu trabalho aqui há mais tempo, você consegue perceber isso durante o período de reprodução, que eu sempre tenho algumas aves que são reserva, ok? Quando a gente está criando, pensando no melhoramento genético, eu crio aqui para melhorar a qualidade dos meus pássaros. Então, por exemplo, se você pega o meu plantel de vermelho mosaico, eu quero, ano após ano, melhorar as características dos meus pássaros, fazendo com que eles cheguem o mais próximo possível do padrão de um vermelho mosaico. Então, eu trabalho pensando nisso. Mas, o que acontece? Na hora de selecionar os pássaros que vão permanecer no meu plantel, eu seleciono aqueles pássaros que vão, dentro das características que eles possuem, eles vão gerar filhotes que se aproximam desse padrão, não é verdade? Então, eu seleciono os pássaros, só que eu não consigo todos os pássaros com as mesmas características. Desculpa. Eu não consigo todos os meus pássaros, vamos pensar assim, em uma nota de 0 a 10, né? Eu não consigo todos os pássaros 10, senão meu plantel seria perfeito, não é verdade? Então eu consigo ali alguns pássaros, se a gente pensar que não existe o canário 10, né, de nota 10, o canário que é 100%, senão a gente perde. O dia que existir o canário 100%, a gente perde a graça, não é verdade? Acabou o trabalho de melhoramento. Então, vamos pensar ali, eu tenho os meus passarinhos que são nota 8, eu tenho os meus pássaros que são nota 7, os meus pássaros que são nota 6, né? Abaixo disso aí, acho que não dá pra gente falar muito não. Acho que dentro desse exemplo aqui, a gente pode pensar nessas pontuações. Então, se eu tenho esses pássaros, é lógico que primeiro eu vou dar preferência para colocar para reproduzir aqui os pássaros que estão mais próximos daquilo que eu desejo para aproximar os filhotes do padrão. Então vamos pensar ali que eu vou colocar todos nota 8 primeiro, né? Quando eu estou selecionando, vou colocar todos nota 8. Só que, como eu falei, eu não tenho só nota 8. Né? Eu tenho ali nota 7, nota 6.
Então esses pássaros, eles meio que ficam ali como reserva. Tem alguns pássaros que vão ficar, né, como reserva. Então tem uns machinhos que vão ficar separados e talvez eu não vou usá-los. Tem umas fêmeas que vão ficar separadas e talvez eu não vou usar essas fêmeas. E o que acontece? Começa a reprodução. Dentro desse exemplo aqui, vamos pensar que todos os nota 8 estão na gaiola para reproduzir, tanto as fêmeas quanto os machinhos. Mas, na primeira postura, eu já vou observar ali, eu sempre falo isso com você, né? Eu não gosto, na primeira postura, eu não gosto de ficar montando casal, não. Eu já tenho mais ou menos ali a ideia de quem que eu vou colocar para reproduzir, né? Os casais que eu vou montar, qual machinho que eu vou passar em qual fêmea e tal, ou em quais fêmeas, né? Que eu costumo passar um machinho em mais fêmeas. Só que eu tenho em mente que se eu formar esse casal, pode ser que aquele machinho daquela fêmea, ele não esteja pronto. Ou pode ser que esse machinho é dessa fêmea aqui, mas ela não aprontou ainda. Ele já está pronto, mas ela não está nem aí para reproduzir ainda. Então, eu não posso ficar esperando ele se ele é um canário muito bom e ele já está pronto. O que eu faço? Eu vejo aquelas fêmeas que estão aprontando mais rápido, né? No período de reprodução, vocês vão observar isso aqui na minha criação. E aquelas fêmeas que estão mais prontas, eu vou buscar os machinhos que estão mais prontos também, para poder passar esses machinhos nessas fêmeas na primeira postura, porque assim eu consigo aumentar a quantidade de filhotes na primeira postura. Um grande problema que os criadores têm é na primeira postura. Acontece muitos ovos brancos. Por quê? Porque a maioria acaba montando os casais e por mais que um está pronto, o outro não está, acaba que não nasce os filhotinhos. Então eu tento fazer isso na primeira postura. Então a primeira postura é mais uma postura de teste, ok? Para eu ver de fato quais fêmeas estão bacanas, quais machinhos estão mais bacanas. Na medida que os machinhos vão aprontando, as fêmeas vão aprontando, aí eu vou montando os casais dentro daquilo que eu projetei para as características que eu desejo nos filhotes. Então, tem alguns machinhos que na primeira postura não vão encher o ovo, beleza. Vamos pensar na segunda postura, dê um tempo maior para ele. Segunda postura, esse machinho não encheu o ovo de novo, ele já vai ficar sobre alerta. Eu já vou pegar esse machinho, já vou colocar ele em stand-by. Aquele machinho que estava separado, que a princípio eu não ia colocar ele para reproduzir, poxa, ele está cantando pra caramba, ele está muito ativo, vou pegar esse machinho e vou trazer ele para o plantel principal para ver se ele vai encher o ovo, porque aquele ali já, poxa, duas posturas já não encheu o ovo. Vou pegar um outro que talvez é inferior a ele, um pouco inferior a ele, mas está enchendo o ovo. O que adianta eu ficar insistindo com um que é melhor se ele não vai gerar filhotes, ok? E como o meu plantel já tem muito tempo que eu trabalho, as linhagens que eu tenho aqui, e já estou num nível bem alto, então, mesmo esse pássaro que é um pouco inferior, ele carrega uma boa genética, ele carrega boas características, ok? Então, a probabilidade dele gerar bons filhotes também é grande, ok? Então, ele passa esse machinho, poxa, beleza, esse machinho encheu o ovo. E aquele lá, aquele que não encheu o ovo, ele vai ficar em stand-by. Se eu perceber mais à frente, vou dar um tempo maior para ele, se eu perceber mais à frente que aí ele está com maior vigor, né? Eu vejo que ele está cantando mais, vejo que ele está mais espertão, aí pode ser que eu pego ele, mas aí eu vou tentar passar ele numa fêmea inferior, ok? Vou passar ele numa fêmea que eu tenho inferior, para ver se ele está enchendo o ovo. Eu não vou pegar ele, que já tem duas posturas que não encheu o ovo, vou passar ele nas minhas melhores fêmeas, vou passar nas minhas melhores fêmeas aqueles machinhos que estão enchendo o ovo, que já estão me provando que eles estão gerando filhotes. Então, aquele ali eu posso passar ele, posso tentar ele de novo, ok? Uma fêmea inferior, encher o ovo na fêmea inferior, aí ele vai lá para aquela fêmea que eu tinha pensado, ou para aquelas fêmeas que eu havia pensado, já que ele é um dos melhores pássaros aqui no meu plantel. Exemplo, ok? E aí, em relação às fêmeas, vamos pensar o seguinte, se você separou 10 machinhos, você precisa ter pelo menos uns 3 machinhos aí de reserva, ok? Caso isso aconteça. Em relação às fêmeas, vamos pensar, se eu for fazer aqui 20 fêmeas de vermelho mosaico, eu tenho que ter pelo menos umas 5 fêmeas ali em stand-by, umas 5 fêmeas de reserva, que vão ficar no plantelzinho de reserva, vão ficar na voadeira, ou se der para deixar elas individualizadas, vou ver o que eu faço com elas, mas elas precisam estar ali para quê? Porque vai ter uma fêmea que não vai botar. Ela simplesmente não vai botar. É uma fêmea maravilhosa, fantástica, está saudável, mas ela não vai botar. Tem uma fêmea que vai botar, mas vai ficar quebrando o ovinho. Vai botar fora do ninho,
Então, assim, quando a gente começar a perceber que tem algumas fêmeas que estão dando problema, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar insistindo com elas? Necessariamente não. Você pode pegar aquela fêmea que está dando problema, bota ela na voadeira lá, bota ela lá onde estão as canais de reserva, pega aquela reserva que você já vai ver que ela já está lá na voadeira das fêmeas de reserva, tem um ninho, lá tem um ninho, lá tem um material, né, a juta, tem sisal para elas ficarem puxando, para elas ficarem, eu tentar botar elas no mesmo ciclo das outras. E lá, na voadeira, pode até ter um desses machinhos que são reserva, pode estar lá. Por quê? Se acontecer de uma fêmea botar lá na voadeira, uma dessas reservas botar lá na voadeira, você não vai desperdiçar os ovinhos. O que você vai fazer? Você vai pegar os ovinhos, né? Você pode marcar, tem caneta que a gente marca. Você vai marcar ali, ó, R, né? De reserva, por exemplo. E vai botar esse ovinho em uma fêmea que está chocando, né? Uma das suas fêmeas que estiver chocando, você vai pegar aqueles ovinhos ali e vai botar na gaiola ali de uma que estiver chocando, ok? Você pode fazer isso para não desperdiçar os ovinhos ali daquelas fêmeas. E nisso você consegue marcar também, pô, o machinho reserva meu está enchendo o ovo lá na voadeira. Então, você não necessariamente você tem que desperdiçar os ovinhos dela. Por quê? Se as suas fêmeas aí botarem uma média de 4 ovos, não significa que vão nascer 4 filhotes em cada ovinho. Então, você pode fazer esse manejo aqui de pegar esses ovinhos e colocar aqui das fêmeas reserva e colocar aí. Tem fêmea fazendo raiva, né? Tem fêmea que você está vendo que não vai reproduzir legal? Pega uma fêmea reserva, coloca no lugar dela, pega ela e bota lá na voadeira. É porque você tem que colocar na sua cabeça que a gente tem que meio que pensar a reprodução de maneira profissional mesmo, ok? Você que quer pensar a sua criação de maneira profissional, você que quer uma média maior de filhotes, você tem que ter esse tipo de manejo, ok? Você tem que saber trabalhar dessa maneira e pensar a sua criação como uma empresa, como um administrador pensa uma empresa. Porque é o seguinte, se eu tenho aqui um pássaro que não está produzindo bem, eu preciso substituir aquele pássaro para que um outro pássaro reproduza bem. Então, eu preciso observar isso na minha criação o tempo todo, ok? Ah, mas aí você está falando que você vai descartar um passarinho só porque ele não está... Mais ou menos isso mesmo, ok? Pense da maneira que você achar melhor aí, mas a ideia é justamente essa, ok? Vai permanecer aqui no ambiente de reprodução aqueles pássaros que estão se desempenhando melhor. Os pássaros que não estão com bom desempenho, eles vão ser retirados daqui e vão para um outro local onde eles vão receber a melhor alimentação possível, a melhor higiene possível. Eles vão receber tudo que os pássaros aqui recebem e eles vão receber também. Só que aí que está o segredo. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Já antes de eu falar, não esquece de dar o seu like aí, clique em curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também. Depois você coloca aqui nos comentários, quando acabar o vídeo, coloca aqui nos comentários se você já faz isso aí na sua criação. Você tem o costume de já manter uns pássaros reserva ou não? Você vai começar a fazer isso a partir desse ano. Então, é interessante que você tenha em mente isso que eu vou falar aqui agora. Você fazendo isso, você vai ganhar tempo. E o mais importante aqui é tempo. Por quê? O seu foco vai estar naqueles pássaros que estão reproduzindo melhor, que estão tendo um melhor desempenho. Se o seu foco, o seu tempo, o tempo que você não tem o dia todo para ficar na criação. Se o seu tempo de qualidade está disponível para aqueles pássaros que estão desempenhando melhor na reprodução, o que vai acontecer? A sua média de filhotes aumenta. Agora, se você mantém no seu ambiente de criação um monte de fêmea que não está botando, um monte de macho que não está enchendo ovo, o que vai acontecer? A grande parte do seu tempo a maioria do seu tempo vai ficar disponível para quem não está rendendo bem. É assim que um bom administrador administra a empresa dele. É assim que você tem que administrar a sua vida, sabia? Aquilo que te gera melhores resultados, você precisa colocar um tempo melhor, um tempo de qualidade. É o que a gente chama de 80-20, né? Se você começa a colocar
grande parte do seu tempo naquilo que não te traz retorno, o que vai acontecer? A sua eficiência vai cair. Agora, se você coloca grande parte do seu tempo naquilo que te gera retorno, o que vai acontecer? A sua eficiência aumenta. Isso é em tudo na sua vida, ok? Você que acompanha o meu trabalho há mais tempo, você sabe que agora, esse ano, eu dei uma reduzida, né? Eu dei uma desacelerada. Eu sou um cara muito acelerado, trabalho pra caramba. Então eu dei uma desacelerada, porque graças a Deus eu cheguei num patamar que já estava legal, então eu dei uma desacelerada nos meus trabalhos. O que eu fiz? Eu coloquei de lado aquilo que me gerava menos retorno. Gerava retorno, mas gerava retornos menores. O que eu potencializei? Eu potencializei aquilo que me gerava melhores retornos, um retorno melhor. Então, acaba que eu estou conseguindo render mais fazendo menos. Vamos, para ficar um português bem claro, eu estou ganhando mais trabalhando menos. Entendeu? Por quê? Porque em vez de eu fazer 1 milhão de coisas, eu estou fazendo 10 coisas que me geram resultados maiores. Entendeu? E aí eu consigo ter mais tempo para poder descansar, um lazer, para eu poder curtir melhor minha família. Então, isso eu fiz na minha vida como um todo e é o que eu trago para minha criação o tempo todo. Ok? Então, pense a sua criação de maneira profissional. Ok? Com certeza você vai obter benefícios bem melhores se você fizer assim. E na vida você vai ter lucros bem maiores se você fizer isso. O administrador de uma empresa, quando ele vê que tem um funcionário que não está rendendo aquilo que ele poderia render, ele vai substituir aquele funcionário por um que vai render mais. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar aqui na nossa criação, ok? Lembrando que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram também, @CanarioQualitar. E não deixe de mandar mensagem aqui no Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso, para você conseguir amigos dos seus passos aí, tá joia? Estou ficando por aqui, um forte abraço com o canto dos canais. Também que os canais eu estou cantando pra caramba, pois é. Estou ficando por aqui, um forte abraço e com Deus.